Bom, mas pra quem é macumbeiro, cara, enquanto a metafísica ocidental ela é baseada na ideia de um indivíduo, né? Na metafísica ocidental você é um indivíduo. Por isso que vem essa ideia de identidade, né? A ideia de identidade ela tem uma derivação do conceito de alma. Do conceito de alma que tá ali, já estava presente em outros momentos, mas ele se consolida na própria teologia cristã, na cosmogonia, na cosmologia cristã. Que é a ideia de que você possui dentro de você um ser autossemelhante, né? E esse ser autossemelhante, a sua alma, é a sua essência, né? É a sua essência verdadeira. Enquanto a existência mundana é uma existência dada ao erro, dada ao desejo, ao desvio, né? Tanto que quando você vai ver os aparelhos punitivos da Idade Média, por exemplo, a punição era no corpo, né? A ideia de tortura, o calvário, né? Tipo, aquelas coisas todas, tudo a questão era de punir o próprio Jesus, né? O próprio Jesus. A punição do corpo de Jesus, sua destruição para que ele ascenda aos céus, né? E aí, enfim. E aí, nessa história, isso se tornou pra gente, quando eu falo o pessoal fala, metafísica cristã, a metafísica liberal e tal, ocidental, as pessoas não entendem que todo mundo, todos nós, fomos criados dentro desse conceito. Betomão 7, tamo junto, hein? Todos nós fomos criados dentro dessa história, dentro dessa formulação, desse conceito de... O som tá baixo pra vocês? Eu vou aumentar um pouco aqui, mas eu acho que não sei o que pode ser, não. Tá melhor agora? Então, vamos lá. E aí, tipo, quando você vai olhar a grande ideia, né, que essa metafísica, ela se baseia na ideia de que você tem um indivíduo que ele é autossemelhante a si mesmo, e aí daí a ideia de identidade. O Locke gastou páginas e páginas para falar disso, porque essa autossemelhança do indivíduo é a base da ideia de propriedade. As pessoas têm que entender que a ideia de propriedade, no mundo ocidental, ela tem uma relação direta com a ideia de identidade. Por isso que a ideia de identidade subsumida a um aspecto individual, ela é muito atrelada ao pensamento liberal, sabe? Não é à toa que muito desse discurso pela identidade, ele é rapidamente absorvido pelo mercado, pelo capitalismo. E aqui deixando claro que eu não tô atacando os movimentos identitários ou coisas do tipo, não. Porque quando a identidade se torna uma disputa coletiva, aí a coisa vai para outro lugar. Tá ligado? Aí a coisa vai para outro lugar. Porque quando você vai ver parte das reivindicações do movimento negro, dos movimentos indígenas, a identidade está ali sendo posta enquanto um artefato coletivo de resistência. Aí a coisa vai para outro lugar. Mas quando a gente está falando de uma identidade enquanto um aspecto individual e unívoco do ser, né? E de como você faz essa identidade crescer, porque não é à toa, por exemplo, e muita gente toma isso de barato, que nos anos 90, por exemplo, a partir dos anos 70, começa isso, mas 80, 90, a coisa se estoura. Você começa a criar identidades baseadas em consumo. As pessoas são indivíduos baseados no seu consumo. Então, o que é? Assim, eu sou geek, então eu vou consumir isso, 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 isso. Você consome isso, você isso, isso, isso. Então, assim, o próprio consumo, ele se torna um cultivador da identidade. Hoje em dia, inclusive, existe todo um discurso muito moral nesse sentido, muito de expressão moral dentro do pensamento das esquerdas, que é derivado do pensamento dos progressistas dos Estados Unidos, essa ideia de que, por exemplo, cara, uma obra... Porque, quer ver? Tem umas discussões muito obtusas sobre isso. Por exemplo, Taxi Driver. Tem uma galera que fala de Taxi Driver, por exemplo. O Taxi Driver é um filme que faz um elogio a um fascista, sei lá o quê. Pô, não é. Não é. Sabe, assim, o fato de você ter um cara que é um sociopata como personagem principal não quer dizer que você tem que se identificar com aquele personagem. Mas como se criou uma ideia de que o consumo, ele cria identificação, então se você vê uma obra onde um personagem principal é um sociopata ou não é uma pessoa legal, automaticamente você tem que se identificar com aquilo. Não é à toa que boa parte dos produtos culturais, eles trabalham na base da identificação do seu público com a obra, né? A pessoa tem que se identificar, né? Tipo assim, tem que se identificar com aquilo que tá ali, de alguma forma. Sabe qual é? E aí, enfim, mas quando a gente vai passar para outras cosmologias, outras cosmofilosofias, ontofilosofias, enfim, como a gente quiser chamar, não uso, enfim, visão de mundo, a palavra horrorosa, visão de mundo é uma palavra horrorosa, né? Porque quando você
quando você tá falando de outras ontofilosofias, né, outras cosmofilosofias, porque todas as filosofias são cosmofilosofias, você tá falando de outros aspectos. Então, quando você tá falando dos macumbeiros, por exemplo, né, o macumbeiro que tá ali profundo na cosmologia dele, ele se percebe enquanto uma pessoa distribuída. Ele se percebe enquanto uma pessoa que ele não se basta em si mesmo, né? A verdade sobre ele está em múltiplos lugares, né? Tá no assentamento do santo dele, nos assentamentos, no plural, sabe? Tá na capacidade de que alguns desses macumbeiros barra corpos têm que se tornar outra coisa. Por exemplo, as pessoas que viram no santo, né? A pessoa que bola no santo. Porque quando uma pessoa bola no santo, quando ela tipo assim, o fenômeno da não é só uma incorporação, não é como assim, a pessoa incorporou Ogum, aí o Ogum tá ali, o Ogum, Deus Ogum, não. O que acontece é uma conjunção entre a pessoa, o Ogum pessoal dela, porque todo mundo tem o seu próprio orixá, né? E o Ogum, né? Esse mar, esse fluxo chamado de Ogum. Então existe um processo de toque, né? Então aquele corpo que era um corpo mundano, quando ele vai se aproximando da essência do orixá, ele se transforma em outra coisa. Sabe? É a mesma coisa com os Exus, com os Eguns. Sabe qual é?